Abre as Bíblias em Hebreus capítulo 13, versículo 15, onde está escrito: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Amém. Amados irmãos, muitas vezes nós somos questionados por que a Igreja Batista Bíblica de Soledade não usa instrumentos mecânicos no seu culto. Essa é uma pergunta que deveria ser feita ao contrário. Na realidade, éramos nós a questionarmos, a perguntar àqueles que usam: por que vocês usam? Porque, obviamente, se você fizer um estudo detalhado nas Sagradas Escrituras, você vai perceber algo muito claro, que não há nenhuma citação a um instrumento musical mecânico relacionado ao culto da igreja do Novo Testamento. Em nenhum culto realizado com a presença de Cristo e os apóstolos se usou esse tipo de instrumento. Há o argumento do silêncio, que em todo o Novo Testamento não há uma ordem sequer a um tocador, a um músico. Não há nenhuma ordem corrigindo, nem mandando que exista essa função na igreja do Senhor. Bom, mas a coisa se alojou no meio chamado de batista, e hoje muitas igrejas chamadas de batistas fundamentalistas já têm um completo arsenal e não podem mais realizar um culto bíblico, porque já estão prontas para um estágio mais moderno, o estágio de show. Então você encontra bateria, baixo, guitarra, todo o universo de instrumentos pronto para uma banda de rock and roll. E esse tipo de comportamento tem destruído muitas e muitas igrejas. Bom, eu estava refletindo sobre essa questão a partir de um diálogo com um outro irmão em Cristo, e me atentei para um detalhe que muitas vezes nós não percebemos. Como se trata louvor na igreja? Louvor na igreja é tratado simplesmente como música. Quando você vai estudar esse segmento no meio, mesmo que batista, fundamentalista, o louvor é sempre associado à música. E aí está o grande problema. O louvor não pode ser simplesmente associado à música. Porque quando nos apresentamos enquanto batista, por crermos na doutrina do Novo Testamento, nós estamos arraigados à mesma. Nós estamos amarrados à mesma. E a doutrina principal de uma igreja batista é a Bíblia. É a crença na literalidade das Escrituras Sagradas. E se você começar a observar, o Novo Testamento não trata louvor como tão simplesmente somente música ou musicalidade. O Novo Testamento trata louvor como sacrifício. Sacrifício. Veja, repetindo o versículo 15 do capítulo 13 de Hebreus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Preste atenção. Ofereçamos sempre por ele. Por ele quem? Cristo. A Deus. Sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Bom, mas eu não quero aqui agora, nesse momento, olhar para a sentença que diz: o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Porque ela é autoevidente. Eu quero me deter um pouco na ideia de sacrifício.
Na palavra sacrifício, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Bom, obviamente, se você olhar no Novo Testamento, você vai olhar apenas um tipo de sacrifício, que é o sacrifício espiritual, praticado em 3 situações, em três níveis. Nível do corpo, nível do louvor e nível da beneficência. São 3 sacrifícios espirituais. São sacrifícios, a categoria do sacrifício espiritual. O tipo do sacrifício espiritual. E quais são eles? 3. O do corpo, o do louvor e o da beneficência. Bom, o do corpo nós encontramos a ordem em Romanos capítulo 12. Por favor, Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o corpo do crente, o corpo do salvo, deve ser oferecido em sacrifício a Deus. Bom, sacrifício vivo, santo, não é? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, meu corpo, ele pertence ao Senhor. Ele é um sacrifício ao Senhor. Isso implica dizer que eu devo ser separado para o Senhor. Se você observar um pouco além, e se você se voltar numa linha de tempo histórico ao Velho Testamento, você vai ver que o animal que era dado em sacrifício ao Senhor, ele era separado completamente, não era? Ele era um animal separado. Ele tinha de ter algumas características próprias, não é? Ele tinha de ser perfeito. Ele tinha de ser de uma única cor, não é isso? Havia toda um cuidado em torno desse sacrifício que era apresentado ao Senhor. Cordeiro tinha de ser sem defeito, tinha de ser sem mácula. Não podia ser um cordeiro que tinha todas as características, mas tivesse uma perna quebrada, tivesse um osso quebrado. Ele podia ser todo de uma cozinha, mas tinha uma pequena pinta de uma cor diferente. Ele era rejeitado. Bom, então tem toda essa leitura que precisa ser feita em torno do termo da palavra sacrifício e aplicar ao crente, para que o crente apresente esse culto racional a Deus, tendo uma vida separada do mundo, separada do pecado, uma vida em que é exclusiva para Deus. Bom, esse é o tipo de sacrifício. O outro é o do louvor. E um outro mais, que se encontra também em Hebreus capítulo 13, certo? Desta feita, no versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Beneficência e comunicação são palavras distintas, mas é um sacrifício só. O que é beneficência e comunicação? É você tirar do que Deus tem dado e dar àquele irmão que encontra-se necessitado. Certo? Você está fazendo uma beneficência
e comunicando. Nesse caso aí, você não vai só separar. Você deveria separar a orientação paulina que se encontra em Coríntios, é que houvesse a separação e a comunicação, a entrega. Ok? Então, sacrifício. Por isso que nós, quando vamos ajudar um irmão da igreja, nós nunca o fazemos com sobras, com restos. Quando há um irmão com necessidade, a igreja deve cuidar do irmão, os amados irmãos têm que cuidar do seu irmão em Cristo Jesus. Não sobrou algo em casa, não. Temos de fazer com o que temos de melhor para nós mesmos. Ou seja, o que eu tenho em casa melhor é isso aqui. Então, do que é melhor para mim, eu vou tirar para o meu amado irmão. Porque nós não estamos fazendo isso pelo irmão, mas nós estamos fazendo isso porque é um preceito divino, porque é um sacrifício agradável ao Senhor. Então devemos ter sempre essa questão em mente. Bom, e o louvor não é diferente. O louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós podemos louvar a Deus com a leitura de uns salmos, nós podemos louvar a Deus com uma poesia, nós podemos louvar a Deus cantando. Está alguém contente, ore, louvor, cante hino a Deus. Cante hino a Deus. Bom, esse estudo sobre louvor, ele se torna de grande importância para a nossa igreja, para que nós estejamos preparados para jamais nos desviarmos das Escrituras. Para que não haja assim peraí, os mais antigos se foram e os mais novos vamos colocar uma cara nossa. Não é cara nossa. Essa posição não é uma posição de Anísio, não deve ser uma posição de Beck, mas deve ser uma posição de todos por causa da palavra de Deus. Entendendo que louvor é primeiramente sacrifício, nós iremos mantê-lo puro. E é interessante como o Espírito Santo, nesse livro de Hebreus, ele faz sempre ele mostra sempre uma ideia de transição do que era judeu para o que é eterno. Olha só, no versículo imediato ao versículo 15, obviamente o 14, diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Lá no passado, na cidade permanente, em tese, dos judeus, na Jerusalém terrena, havia todo um aparato de culto. E nesse aparato de culto dos judeus, cabia os instrumentos musicais. E aí está a grande questão, porque a fundamentação dos opositores a esse ensino encontra-se tão somente no Velho Testamento. Mas por que Deus aceitava? Bom, entendamos o seguinte: a relação de Deus com os judeus é uma relação completamente distinta da relação de Deus com a sua igreja. A relação de Deus com a sua igreja é diferente da relação de Deus com os judeus. As promessas de Deus relativas aos judeus são diferentes das promessas de Deus relativas aos seus filhos salvos por Jesus Cristo e à sua igreja. E tudo isso deve ser levado em consideração. Tudo isso tem que ser colocado para o análise e o estudo sincero, coerente da palavra de Deus. Bom, nossa cidade é eterna. Nossa cidade é futura. E nós, como adoradores, que adoramos a Deus em espírito e em verdade, não devemos estar confundidos com a relação de Deus e Israel.
A igreja não é a continuidade de Israel. A igreja não é sucessora de Israel. A igreja do Senhor pertence ao Senhor e é algo completamente distinto do que foi lá para os judeus. Os judeus queriam oferecer um sacrifício, eles iam ao templo levando um animal. O nosso sacrifício é do louvor. E a palavra de Deus, ela é definitiva ao dizer o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então você encontra nos estereotipos chamados de igreja, nos galpões comerciais, costumes e cultura diferentes do que nos é ensinado. Bom, infelizmente, alguns chamados de batistas fundamentalistas vão lá nesses balcões comerciais e trazem de lá elementos para colocar dentro da igreja. Elementos esses contrários ao que nos ensina as Escrituras. Bom, então eles trazem baterias e o camarada está lá batucando. Estou louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor com os pés, com as mãos. Outro está dedilhando lá um violão. Está louvando a Deus com as mãos. Outro está lá teclando em um teclado ou em um piano. Está louvando a Deus com os dedos. Mas a palavra de Deus, ela é decisiva nisso. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Dos lábios. Dos lábios que confessam o seu nome. Bom, é de extremada importância, meus amados irmãos em Cristo Jesus, olharmos o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus faz distinção. A palavra de Deus mostra claramente que o louvor é o fruto dos lábios. Se é dos lábios, não é dos pés com coreografias. Se é dos lábios, não é das mãos. Se é dos lábios, não é tirado de um instrumento mecânico. Bom, isso é o que a palavra de Deus mostra, se nós quisermos olhar. Agora, se nós olharmos mais para dentro da palavra de Deus, nós teremos respostas concretas em relação a esse assunto? Obviamente que sim. Se nós começarmos a pesquisar, a nos aprofundarmos, nós teremos, digamos assim, maior clareza em relação a este assunto. O grande problema é que existe uma negação do assunto, um passar por cima do assunto sem nem analisar. Já está tão lugar comum o uso de instrumentos que não se faz nenhuma pesquisa histórica para saber a origem da coisa no culto nas chamadas igrejas. De onde veio isso? Vamos fazer essa pergunta. Quando começou isso? Por quê? Mentes debilitadas de inteligência, de curiosidade, de desejo de aprender, simplesmente fizeram botaram um ponto lá, onde os instrumentos sempre existiram na igreja. Mas eles não têm provas. Não existem provas bíblicas, não existem provas históricas. Pelo contrário, se você for estudar a história da igreja do Senhor, durante o período em que o Novo Testamento foi escrito, você não irá encontrar uma prova sequer de que eles usavam instrumentos mecânicos na igreja. Bom, se você for olhar ainda mais adiante, no primeiro e no segundo século, todos os que falaram sobre o assunto disseram não. Se você for procurar os chamados grandes teóricos do assunto, também a resposta será não. Por que tanta teimosia de alguns? A teimosia, ela se apresenta a partir de uma dinâmica chamada pragmatismo, ou teologia de resultado.
Se tivermos dentro dos templos entretenimento, obviamente que nós teremos maior audiência. Um circo com um bom palhaço é sempre muito bem assistido. Um time com um grande craque sempre atrai maiores torcidas. Um clube social com um grande cantor e uma grande orquestra vai atrair, obviamente, um maior número de pessoas. Bom, então essa ideia de entretenimento que adentra no meio da igreja, desde os idos dos 1800 e tantos, onde se começa a desejar entreter bode e não alimentar ovelhas, que isso vem ocorrendo dentro das chamadas igrejas. E o pior de tudo, que dentro das igrejas batistas. Ainda encontramos pessoas que se escandalizam porque tem bateria na igreja. Essas pessoas que se escandalizam porque tem bateria na igreja são chamadas de doutrina pura. Esquecendo essas mesmas pessoas que não deveria ter bateria, não deveria ter violão, não deveria ter órgão, não deveria ter piano, e sim apresentarmos cultos verdadeiros a Deus como verdadeiros adoradores. Como verdadeiros adoradores. Cristo nos aponta o caminho de entendimento desse assunto no capítulo 4 do Evangelho de João. Cristo nos aponta o caminho que devemos seguir para entendermos este assunto. O contexto para este ensinar de Cristo é a sua fala com a mulher samaritana. No capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana e pela forma de falar de Cristo, ela entende que Jesus é um profeta. Capítulo 4, versículo 19 até o versículo 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, preste atenção nesse versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, meus amados irmãos, nesse ponto, Cristo apresenta um novo caminho. Um caminho de adoração verdadeira. Um caminho de adoração espiritual. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É de extrema necessidade que os adoradores de Deus o adorem da forma correta, em espírito e em verdade. Bom, com o espírito carnal demonstrado por aqueles que gostam dos instrumentos do culto, não adora-se a Deus verdadeiramente. Bom, alguns interpretam esse contexto de que o que importa é o coração. O que importa é o que estamos sentindo no coração.
Esquecendo-se que a palavra de Deus é muito clara ao dizer que o coração é o órgão mais enganoso do ser humano. Bom, vamos procurar entender aqui uma questão chamada de transição. O que é que Cristo está dizendo? Mas agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Implica dizer que havia um tipo de adoração na Samaria, que era adoração em ignorância. Havia um tipo de adoração em Jerusalém, que era uma adoração consciente, bíblica, mas que ainda não era aquela adoração que o Pai pretendia. Daí a transição. Daí a transição. Os judeus adoravam de forma consciente e bíblica, porém não era ainda a adoração que o Pai pretendia. No versículo 21 ele diz: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque eram adorações fora do padrão perfeito do Deus perfeito. Uma era na ignorância e a outra não era na ignorância, mas era temporária. A hora vem e agora é. A hora vem e agora é requer um adendo. Por quê? A hora vem e agora é parece uma questão meio... Cristo já estava na terra e o ministério de Cristo inicia-se com João. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. João já tinha cumprido o seu ministério, já tinha apresentado Jesus. Então já estávamos debaixo do novo pacto. Faltava-se ainda a realização do sacrifício. Cristo ser morto e ressuscitar. Então a hora vem, ainda precisava essa parte ser cumprida, mas Cristo já estava na terra. O ministério de Cristo já havia se iniciado. A pregação do Evangelho já havia sido posta em prática. Mas esse é um assunto que nós adentraremos mais profundamente em uma outra oportunidade. Certo? Vamos adiante para a gente entender que Cristo falava de uma transição. Vamos até Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, falando da adoração, falando da adoração dos judeus, ele diz: ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Lá no velho pacto, naquele tipo de adoração, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Ele segue dando vários preceitos, mas eu quero que cheguemos ao versículo 9, certo? Que é uma alegoria para o tempo presente. Em que se oferecem dons de sacrifício que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Naquele tipo de adoração judaica, era oferecido sacrifício, sim, mas não podia tirar pecado. Adoração imperfeita. Não podia tirar pecado. Certo? Versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificações da carne. Ou seja, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Para que servia os sacrifícios lá? Para que servia a ordenança de culto divino? Segundo o versículo 10.
consistiam somente comidas, bebidas, várias oblações e justificação da carne. Então, por isso que os judeus precisavam de tambores, precisavam de instrumentos musicais, precisavam de danças. A igreja de Jesus não. Porque a igreja de Jesus, ela é perfeita em Cristo. Ela é formada em Cristo. Bom, importas, completando aí a leitura do versículo 10, importa até ao tempo da correção. A igreja do Senhor é do tempo da correção, amém? Quem quiser badernar, baderne, mas não debaixo do nome de Jesus Cristo. Quer virar judeu, tem aí imensuráveis seitas judaicas. Vai atrás de uma delas. E pula, dança, borda, faz o que tu quiser. Mas se tu quer estar debaixo do nome santo, sagrado, do Senhor Jesus Cristo, respeito é bom e ele exige. Respeito principalmente às sagradas escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Mas vamos mais. Versículo 11. Olha a transição. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. Amém? Cristo, irmãos, sacerdote dos bens futuros, ele veio no tempo da correção, extinguiu o que era velho e estabeleceu o novo. E nós estamos no novo. Nós estamos em Cristo para a honra e glória tão somente dele. O Senhor Jesus Cristo, é o mediador de um novo testamento. E para isso, ele morreu naquela cruz maldita. Versículo 15 diz: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Amém? O nosso culto é diferente, irmãos, porque nós estamos debaixo de uma aliança eterna. O nosso sacrifício deve ser apresentado da maneira bíblica, porque nós estamos debaixo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo das ordens do mandato do nosso Salvador eterno. Nós não estamos no primeiro pacto. Nós não estamos debaixo do sangue de bode. Nós não estamos debaixo do sangue de carneiros. Nós não estamos debaixo do sangue de bezerro. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Não devemos usar instrumentos mecânicos na igreja, como faziam os judeus, porque nós não temos essa ordem no Novo Testamento. No Novo Testamento é dito que o louvor é um sacrifício, e que esse sacrifício é o fruto dos lábios. Não estamos ainda na época do sangue de touro, do sangue de bode e da cinza de um novilho aspergido sobre os imundos. Os santifica quanto à purificação da carne. A nossa santificação não é tão somente efêmera e passageira. A nossa santificação, feita por Jesus Cristo, ela é eterna. Mostrada essa transição, convido os amados irmãos a irmos novamente a Hebreus capítulo 13, versículo 15. E de todo o coração
aceitarmos o que diz a palavra de Deus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vamos oferecer, irmãos, nada misturado ao Senhor. Vamos oferecer algo puro, como o Senhor é puro. Vamos oferecer algo que seja verdadeiro, bíblico e espiritual, porque o nosso culto é espiritual, porque a nossa vida é espiritual, porque a nossa salvação é eterna e nos foi dada por um Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos guarde e nos conserve debaixo da sua doutrina.